E aí, galerinha, mais um dia aqui com vocês na missão de estudar, compreender, buscar discernimento, entendimento, tá? Para que as pessoas que já tenham uma compreensão e até mesmo a sabedoria possam ainda mais aumentar as suas habilidades. Essa é a ideia e o conceito de Provérbios, tá? Então, um livro milenar, mas que mesmo hoje, em 2020, ele pode ser muito útil na sua vida. Isso eu te garanto através da minha experiência. Então já está em aproximadamente 5 anos que diariamente eu leio Provérbios. Por mais que seja repetitivo, é incrível como eu descubro coisas novas a partir da minha própria experiência de vida. Às vezes eu estou passando por uma missão, um desafio ali no dia, e aí me vem um flash de algum versículo que eu fiz a leitura naquele dia como se fosse uma resposta ou uma mensagem para que eu siga os meus princípios, tá? Que eu adquiri a partir de Provérbios. Então essa é a ideia. Então, só para entender, é uma série de vídeos, 31 vídeos, fazendo uma correspondência ao próprio livro de Provérbios, que é 31 dias, 31 capítulos. Então a gente faz isso correspondente ao dia também. Então hoje é dia 4, vídeo 4, capítulo 4 de Provérbios, tá? Vamos lá então. Hoje, se você é pai, se você é mãe, você pode se beneficiar muito desse capítulo, tá? Olha só, versículo 3. Aqui é o pai Davi instruindo, educando o seu filho Salomão, ainda na fase de criança. Então ele fala assim, o próprio Salomão fala: eu também fui filho do meu pai e amado ternamente por minha mãe. Então ele estava confirmando que esse sentimento, esse amor, essa ternura, esse carinho, ele existia por parte dos pais dele. Então ele teve sim esse acolhimento, tá? E aí seguindo, ele me instruiu assim. Então falando aqui, o próprio rei Davi, ele instruiu da seguinte forma, educou, da seguinte forma: conserve os meus conselhos em sua mente e observe os meus preceitos, e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não se esqueça delas, nem se afaste dos meus conselhos. Então, o próprio rei Davi aqui na época, como pai, no papel de patriarca, ele estava transmitindo ao seu filho conselhos. Então ele educava Salomão a partir de conselhos. Então olha só, você talvez eduque seu filho da seguinte forma. Isso é muito comum, tá? Não que seja errado, mas pode ser prejudicial a longo prazo. Olha, filho, cuidado com isso, não faz isso. Às vezes coloca um medo: olha, tem um bicho papão aqui, não mexe aqui, não vai lá mexer, não vai lá dentro porque o bicho, o lobo pode te pegar. Então você não está aconselhando, você está criando temor e medo nos seus filhos. Quando eles entrarem na fase adulta, o que acontece normalmente? Eles não têm mais a ternura, o amor, o carinho dos pais, que ajudam eles a tomarem decisões ou se sentem seguros, na hora de agir. E aí o que acontece? Eles ficam frustrados, se tornam pessoas vitimistas, ou seja, pessoas improdutivas, Isso não é bom, tá? Então, por que você também não busca conselhos, tá? E aí onde entram os mentores. Você também pode se aconselhar para aquilo que você quer avançar. Talvez você não tenha o entendimento, o discernimento a respeito daquela questão, mas hoje a internet ela te dá essa possibilidade de se conectar com pessoas experts, pessoas experientes que possam de alguma forma contribuir naquele seu objetivo que você está trilhando. Então, avançando aqui, ele fala para que ele observe os preceitos. O que são os preceitos? Preceitos são os princípios que Provérbios expõe para nós aqui, tá? Então eu poderia falar dos principais: o princípio da justiça, da família, da lealdade, da aliança, tá? E muitos outros. A gente vai, no decorrer que a gente for avançando aqui, a gente vai acessando esses princípios, tá? Mas esses eu acredito que são os principais. Então, se ele observasse os princípios e guardasse os conselhos, ele viveria de uma forma com sentido, com significado, com intensidade, e não de forma padrão. Porque olha só, você realmente é uma pessoa que quer viver de uma forma medíocre,
Porque mediocridade, embora possa parecer uma palavra pesada, mas mediocridade é a média. Então você quer viver com uma média? Eu acredito que não. Então para isso você tem que fazer coisas diferentes. O próprio Albert Einstein falava, né? Louco é aquele que faz as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então você tem que fazer coisas diferentes para que você possa avançar. E aí os conselheiros, os preceitos, né? Tanto paterno, materno, dos mentores, que vão edificar e que vão construir esse caminho que você está trilhando. E assim você vai ter uma vida diferenciada. Versículo 5: adquira a sabedoria e adquira também a inteligência, e não se esqueça delas, nem se afaste dos meus conselhos. Então o próprio rei Davi, ele já compreendia que existe a sabedoria vertical, que é ilimitada, e existe a sabedoria terrena, que é limitada, a sabedoria dos homens. Então a sabedoria dos homens, ela é a inteligência que está ligada com o cérebro, com o polo racional. A sabedoria vertical, ela está ligada com os sentimentos, com as emoções. E a antena é o coração, tá? Então olha só, se ele não abandonasse, lembrasse disso, aí eu acredito que ele estava falando aqui, né? Se a gente atualizar de uma inteligência cognitiva, emocional e espiritual. Então Salomão, ele saberia lidar com qualquer situação ou pessoa que a vida pudesse lhe impor. E foi isso que ele fez sabiamente, né? E é tanto que a gente está falando aqui sobre ele hoje, né? Depois de milhares de anos. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Então eu já vi 2 princípios mencionados em Provérbios que remete à sabedoria. Primeiro é o temor a Deus no sentido do respeito, tá? Independente de religião, tá? De Deus, de fé, o respeito. E o segundo ponto é a própria busca pela sabedoria. Quem consegue desenvolver o gosto e o prazer em buscar o entendimento, a própria sabedoria estará à sua porta, tá? A gente vai ver outros capítulos que mencionam isso. O próprio livro de sabedoria, se você ler ele, você vai pegar essa mensagem também, tá? Então, a própria sabedoria o guardará. O que para mim significa isso? Guardar é nada mais, nada menos que o discernimento. A partir dos conselhos, o Salomão, ele poderia saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E olha que interessante, não é isso que você tenta fazer com seus filhos? Por isso que eu estou falando, esse é um capítulo que pode te beneficiar muito grande, de forma grandiosa, se você é pai, se você é mãe. Então começa a educar o seu filho aconselhando, pedindo para que ele se agarre aos seus conselhos, porque aí ele vai saber discernir o que é certo e o que é errado, o que pode ter de consequência se ele seguir um caminho torto, por exemplo. E aí você começa a educar dessa forma, aconselhando. Então a própria sabedoria, em algum momento, vira a chave na cabeça da criança, do adolescente ou até mesmo do adulto, e ele vai saber discernir para que ele, com prudência, tome decisões mais assertivas. Então, avançando, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, ok? Adquira a inteligência usando tudo que você possui. Então, eu acho que aqui existe uma compreensão muito errada por parte da maioria das pessoas, e eu vou tentar, junto do meu entendimento aqui, a gente refletir um pouquinho a respeito disso. Muitas pessoas acham que para que você seja digno da sabedoria, você tem que dar tudo que você tem. Às vezes bens, patrimônio, dinheiro, etc. Eu discordo, tá? E eu vou colocar o meu ponto de vista. Tudo que você tem, lembra que a vida, ela é integral, ela não é só a prosperidade financeira, mas ela é a prosperidade intelectual, emocional, espiritual, a saúde, o trabalho, etc. Então, se você juntar tudo isso, é claro que é tudo que você possui. Você concorda comigo ou não? E aqui, principalmente, as suas virtudes. Na hora de buscar sabedoria, se você tiver a responsabilidade, a justiça, o comprometimento, o que acontece? A diligência, a própria disciplina para adquirir a sabedoria, você começa a evoluir, tá? Você começa a evoluir e você, é claro, será digno e honrado da própria sabedoria vertical que vai completar a terrena. Então abrace-a e ela o honrará. Ela colocará na sua cabeça um belo diadema e o cingirá com uma brilhante coroa. Então,
Provavelmente você conhece uma pessoa que tem muita sabedoria no falar e pode ser uma sabedoria horizontal, inteligência cognitiva. Como é bonito ver uma pessoa que fala com perícia mesmo, né? Com expertise, domina aquele assunto. Se ela não for arrogante, ela tiver humildade, isso o exaltará, tá? E assim é a sabedoria. Agora imagine uma pessoa que tem a sabedoria vertical e horizontal, equilibrando todas essas harmonias aí, que seria a cognitiva, emocional e a espiritual. Pois bem, essa pessoa ela é reconhecida tanto pelos homens quanto pelo céu. E aí, vamos avançar. Versículo 10. Meu filho, escute e receba os meus conselhos, e eles multiplicarão seus anos de vida. Então aqui o rei Davi ele estava transmitindo para o seu filho Salomão que se ele se apegasse aos conselhos dele, ele teria uma vida mais longa, com um significado maior. Tá? Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria e guiando você pelas trilhas da retidão. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. É muito simples você entrar no caminho da sabedoria, você acessar a sabedoria, mas se manter, se reter é que é desafiador e você será colocado à prova, tá? Então, se manter, aí o meu entendimento, você só consegue reter na sabedoria se você realmente agir, pensar, sentir com os princípios que o próprio Provérbios transmite. Porque aí você não vai quebrar os seus próprios princípios. Faz sentido? Tá? Então aí você tem a retidão. Ao caminhar, seus passos não vão se embaraçar e ao correr você não tropeçará. Então quantas pessoas que têm pressa tropeçam e caem? Né? E aí eu poderia encaixar esse exemplo em qualquer setor da vida, né? Já a pessoa que tem sabedoria, ela não tropeça, mesmo que ela precise apressar, acelerar um projeto ali, por exemplo. A própria sabedoria o guia nesse sentido. É claro que não é saudável que você tenha pressa sempre, tá? Mas quem anda com retidão aqui não tropeça ao correr. É a mensagem que está dizendo aqui, tá? Pensa assim, para facilitar a compreensão. Imagina que você está numa escuridão e você não sabe por onde trilhar o seu caminho. Você não sabe se ali tem um buraco, se tem uma armadilha, se tem um abismo. Agora, se você tem a sabedoria, é como se você fosse a própria luz do caminho, tá? É como se você tivesse uma luz que também te guia na direção. Então você tem um caminho reto. Tudo isso se torna mais fácil para você. Então, agarre-se à disciplina e não a solte. Pratique a disciplina porque ela é a sua própria vida. Então aqui tem uma profundidade tremenda, tá? A disciplina, lembra, significa fazer aquilo que tem que ser feito e não o que você deseja fazer. Que o que você deseja fazer normalmente é poupar energia. Se você pudesse, talvez você passaria o dia inteiro em cima do sofá assistindo Netflix, não é verdade? Porque o cérebro ele quer poupar energia, ele quer te manter confortável. Então, se você tem disciplina e você faz aquilo que tem que ser feito e não o que o seu corpo deseja, é que a sua mente, a sua alma tomou governo sobre as suas vontades. Então você se torna uma pessoa extremamente poderosa no sentido da ação, tá? E a disciplina é a nossa própria vida. Então o que significa isso? Se você tem disciplina para cuidar da sua saúde, você é uma pessoa. Se você é indisciplinado para cuidar da sua saúde, você é outra pessoa, na verdade, com resultados insatisfatórios. Agora, se você tem disciplina para cuidar, por exemplo, do seu lado profissional, você está crescendo. Se você é indisciplinado nesse sentido, você está estagnado. E assim eu poderia usar exemplos em todos os setores da vida. Então a disciplina é basicamente o hábito, tá? E para que vire um hábito, você precisa de verdade fazer aquilo que no início é desconfortável, tá? Até que se torne natural. Então a própria disciplina é um espelho da sua própria vida. Se você é indisciplinado, assim é o espelho da sua vida também, tá? Então não ande pela trilha dos injustos, nem pise no caminho dos maus. Evite esse caminho, não o atravesse, afaste dele e siga em frente. Então aqui o conselho, né, do pai para o filho seria o seguinte: você vai se bater com a maldade do mundo, com a maldade que está nas pessoas.
E mais uma vez, o bem e o mal para mim são graus. É a mesma coisa, só que em graus diferentes. O bom, por exemplo, o bem e o belo, seria você alimentar a verdade, a justiça, o que mais? A perseverança, a esperança, o otimismo e etc. Então você começa a se elevar nesse grau e esse aqui vai ficando pequeno. Agora, se você alimenta a maldade, a injustiça, a mentira, o ódio, a raiva, o egoísmo, etc., o que acontece? O que é bom dentro de você diminui e o mal se eleva. Então, aqui, se você se afastar até do caminho das pessoas, dos injustos, não tem como você se alimentar disso, porque você é a média das pessoas que você convive, tá? Então, esse era o conselho do Davi para seu filho Salomão, que ele com certeza seguiu muito bem, né? Então, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele brota a vida. Olha que bacana isso aqui, ó. Então, o racional, o cérebro, ele é cognitivo, então ele precisa ver para acreditar. Então, ele está ligado com a razão. O coração, ele é emocional, ele está ligado com o sentido. E aqui está dizendo que o canal que brota a vida é o coração. Sinceramente, você acha que Deus ele fala com você através do racional ou do emocional? Eu acredito que é do emocional. Então o canal é o coração. Mas aí voltamos ao exemplo anterior. Se você está alimentando o que é ruim, não tem como o seu coração estar, vamos pensar assim, com o Wi-Fi ligado para conectar essa energia. Então não brota uma vida de você e você vive na mediocridade, tá? Então eu acredito muito nisso. Avançando, versículo 24, afaste-se da boca enganosa e fique longe dos lábios falsos. Então aqui ele estava falando para que o Salomão soubesse identificar as pessoas falsas e mentirosas. Por quê? Elas tornariam ele uma média disso. Então se afasta dessas pessoas, né? Porque senão você vai começar a alimentar isso, mesmo de forma inconsciente, e isso vai começar a tirar a sua vida que brota lá no seu coração, porque você só vai alimentar sentimentos tóxicos e não sentimentos edificantes de vida, ok? Então avançando aqui, ó, que os seus olhos olhem para frente e o seu olhar se dirija para adiante. Outro conselho riquíssimo aqui, tá? Por quê? Normalmente as pessoas que são pessimistas, elas tiveram uma queda no passado, né? Elas tiveram um desafio que elas não conseguiram perseverar e às vezes elas vivem presas nesse passado, tá? Olhando só para o que deu errado. Então, se a gente tiver uma visão positiva de futuro, olhar para frente, imaginar, mentalizar, declarar, construir o nosso futuro, não tem como você não chegar lá. Agora, se você só olhar para o passado, para o que deu errado, é claro, você vai construir a sua vida em cima do erro. Então, olha para frente, visão positiva. Esse era o conselho, tá? E o 26, fique atento às trilhas onde você coloca os pés e que todos os seus caminhos sejam firmes. Então vamos lá, um parênteses aqui. Qual que, em outras palavras, o conselho do pai para o filho aqui seria? Filho, alimente o que é bom, sentimentos bons, pensamentos bons, atitudes boas. Então o que vai acontecer? Os seus caminhos se tornarão firmes, então você vai ter uma base sólida e não é qualquer coisa que vai te abalar. Eu vejo dessa forma, tá? Então fique atento aonde você coloca os seus pés, as pessoas, quem que está à sua volta, né? Essa pessoa injusta, essa pessoa mentirosa, essa pessoa que te influencia negativamente. Então começa a pensar um pouco a respeito disso, né? E eu nunca falo para que você se afaste dessas pessoas, pelo contrário, tá? Tenta colocar luz nessa pessoa, porém, não tenta mudá-la, porque se você fizer isso, você vai se frustrar, ok? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste do mal os seus passos. Então aqui é bacana, tá? A gente pensar um pouquinho. Tudo que é em excesso é veneno, tudo que é escasso é veneno. Então que tal pegar o caminho do meio, né? Porque aqui basicamente está falando da harmonia, tá? Vamos pegar o exemplo da política, a direita e a esquerda, né? Eu vejo pessoas destruindo relacionamentos, às vezes familiares, às vezes de amizades, etc., por causa de política. Não faz sentido. Os dois lados têm coisa errada. Então, e você? O que você está fazendo a respeito disso, né?
Então você não pode mudar isso, mas você pode mudar o seu comportamento. Então se todo mundo pensasse assim, não teria mais problema na política, tá? Porque aí o político é um reflexo da massa da sociedade. Então quem é que coloca eles lá? Somos nós. Né? Então, só para você refletir um pouquinho sobre essa questão de direita ou esquerda. Nunca pega um lado extremo, pega o caminho do meio, que ele representa mais o equilíbrio, a harmonia, tá? Então, seja você a diferença, traga isso para dentro, filtra com a sua própria capacidade, seus discernimentos, seus preceitos e toma suas decisões. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje. Curte, comenta aqui se está fazendo sentido para você, compartilha com pessoas que talvez faça sentido chegar essa mensagem, tá? Quando você curte e comenta, primeiro, nos comentários a gente pode dar direção para o nosso conteúdo. E segundo, na curtição, o YouTube ele compreende que essa mensagem ela é relevante, então ele vai acabar entregando para mais pessoas. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.